magia, história, natureza e cultura. Os 4 elementos que compõem o espírito da Terra do Sol. O Peru é um enclave mágico na América do Sul. Um lugar onde o ancestral transcende o tempo. Uma terra que junta todas as outras terras. Uma cultura multiforme e com todos os sangues. Séculos de história ficaram gravados para sempre no Peru. Debaixo do sol, conservam-se intactas heranças do passado. O Tahuantinsuyo foi uma das maiores civilizações pré-colombianas. Sua organização, riquezas, artes e arquitetura impressionaram muito os primeiros cronistas. E até hoje impressionam os visitantes. A lenda da origem do Peru diz que o Sol mandou seus filhos Manco Cápac e Mama Ocllo fundar a cidade de Cusco, a capital do Império. A cidade sagrada é o ponto central das 4 grandes regiões do Tahuantinsuyo, abrangendo um bom pedaço da América do Sul. Outros lugares do Peru, como Cusco, são o reflexo de um passado incaico, como também de um passado espanhol. Um país que estampa nas cidades e povos a magia de uma cultura que é mestiça. As praças, as ruas e as igrejas enchem os nossos olhos com tanta beleza e centenária arquitetura e nos convidam a gozar da hospitalidade de um grande povo. Porém, o Peru também é pródigo com relação à natureza. Uma terra onde estão 84 das 104 zonas de vida que existem no planeta. Os amantes da natureza encontram no Peru um destino excepcional, por ser tão exótico, variado e dono de uma beleza única. O Peru em si é toda uma aventura, seja por terra, mar e céu. Poucos lugares no mundo oferecem relativamente tantas opções de esporte e de aventura. Com sol ou com lua, o Peru é ideal para sentir novas sensações.
básica da magia que existe aqui, na Terra do Sol. Uma mistura viva de costumes andinos que são ancestrais e tradições ocidentais e cristãs também. As festas e rituais, as danças e instrumentos, a riqueza gastronômica, a arte popular, todas são expressões sedutoras que brotam da mistura cultural no Peru. A Cidade dos Reis, a pérola do Pacífico, a Cidade Jardim, Via, coroada 3 vezes. A capital senhorial do Peru sempre recebeu muitos elogios. A verdade é que quem conhece Lima fica admirado com a arquitetura colonial e republicana estampada nas praças, ruas e igrejas. É fácil compreender por que a Unesco declarou o centro histórico como Patrimônio Cultural da Humanidade. Uma cidade que é fiel guardiã do passado pré-espanhol do Peru. Descobrir o Peru é descobrir um país cheio de contrastes, usando a modernização como protagonista. Uma terra com fortes raízes ancestrais, porém de cara ao futuro. Quem nos visita reconhece as virtudes de um país que está em pleno crescimento. E reconhece também a hospitalidade, a abertura e o carinho do povo peruano. A magia, a história, a natureza e a cultura estão te esperando.